Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, no seu capítulo 11. Nós vamos ler esses 3 versos, do 28 ao 30, texto muito conhecido. O convite de Jesus, o vinde a mim de Jesus. Nós vamos ler esse texto para nós meditarmos nesse momento. Eu quero falar com os irmãos hoje sobre a leveza da vida no Evangelho. Como Jesus nos propõe uma leveza maravilhosa por causa do Evangelho. Diz assim o texto das Escrituras: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Até aqui, né? Acho que não foi o último versículo, né? Foi agora, né? Não tem problema. Feche teus olhos, baixe tua cabeça, vamos orar. Amado Deus, nós agora estamos diante da tua palavra e queremos lhe pedir, Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre ao nosso coração, que na exposição das Escrituras nós entendamos qual é o teu querer, qual é a tua vontade e aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, e que isso de fato seja aplicado no fundo do nosso coração para que nós vivamos de acordo com a tua palavra. É assim que nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Quero fazer algumas perguntas para você, para a gente pensar um pouquinho, antes de nós meditarmos nesse texto das Escrituras. São perguntas que talvez você possa achar, pastor, mas fazer uma pergunta dessa para mim? Se você achar que não cabe para você, você passa para o lado só, tá bom? Você tem servido a Deus por amor, de verdade? O fato de você estar aqui nessa manhã, participando do culto, ou aqueles que virão à noite, é por amor a Deus? O que te tem feito participar dos cultos? Por que você mantém algumas práticas religiosas que você tem mantido? Quais alguns princípios que você tem no seu coração como sendo santos, mas que não necessariamente eles estão descritos ali na Escritura, nem determinados no Novo Testamento como santo? São coisas para a gente pensar. Será que nós acabamos também não cobrando os outros por alguns princípios que são muito particulares sobre nós, alguns padrões de religiosidade? Eu lembro que uma vez eu me cobrei fortemente por um princípio que era meu, que era cultural, que era estabelecido no meu tempo de formatura como pastor, e eu me cobrei fortemente a primeira vez que eu vim pregar sem gravata. Eu lembro até hoje, a Patrícia tinha ficado doente à tarde e nós precisamos sair correndo para a Unimed. E eu catei um blazer que eu tinha ali, estava até de camisa e corri com a Patrícia para a Unimed, mas a minha ideia é que ela seria medicada rapidamente e eu voltaria para casa para pegar a roupa de vir no culto, né? Mas não foi assim que aconteceu, e de lá eu vim correndo para o culto, né? E eu cheguei e eu comecei a dirigir a liturgia muito incomodado, e no meio do culto eu não aguentei mais. Eu falei, irmãos, vocês me perdoem, porque eu vim pregar sem gravata, né? Eu lembro que ao final do culto, alguns presbíteros falaram, pastor, a gente notou que o senhor estava sem gravata, olha o que você falou. Até então ninguém tinha percebido sobre isso. Mas eu lembro uma vez que eu fui pregar em algum... Na verdade, eu e um amigo fomos a algum lugar pregar, e o pastor que nos recebeu lá, a primeira coisa que ele fez, ele não falou bom dia, boa tarde, boa noite, fizeram boa viagem, de onde vocês vieram, como é que foi, quebrou o carro. Ele perguntou assim, trouxeram gravata? Porque sem gravata não prega, né? São convenções. Será que às vezes nós não temos algumas convenções muito particulares? Não está na Bíblia, não tem nenhum versículo, pregai de gravata. Tem na tua? Na minha. Ou se tem, eu não li, pelo menos na minha, né? A vestimenta correta de pregar, até porque se nós fôssemos pregar com a vestimenta presa à cultura do tempo, lá talvez estaríamos aqui com tipo um vestidão aqui, né? Que era mais ou menos a roupa que tinha na época de Jesus. Quais padrões de religiosidade nós guardamos no nosso coração e nós cobramos de outras pessoas? De uma forma geral, irmãos, todos nós temos a tendência de criar padrões próprios de religiosidade, dos quais
nós usamos para nos medir e para medir aos outros. Padrões que vão sobre estilo de cabelo, no meu caso, cabelo já não é um padrão, né? Mas o estilo de cabelo, se pinta, se não pinta, se é comprido ou grande, barba, que tipo de roupa veste, camiseta, tal. Nós estabelecemos alguns padrões e às vezes nós impomos ou cobramos esses padrões de outras pessoas. Isso é um pouco perigoso. Embora tenha muita coisa que caiba no ambiente do bom senso, quando nós cobramos do outro algumas coisas que não são bíblicas, mas são percepções particulares, nós podemos incorrer num risco sério, que é o risco de tornar a fé ou a prática religiosa como um peso. E era isso que estava acontecendo no momento em que Jesus escreveu esse texto para aquelas pessoas. Esse texto ele ocorre num momento crucial do ministério de Jesus. A rebelião contra o rei já estava se estabelecendo e culminaria com uma rejeição total. Os religiosos iriam rejeitar Jesus como um todo. A ira dos líderes já estava acesa contra Jesus, que estava expondo as falhas do sistema religioso judaico, com todos os seus pesos e as suas regras próprias. Eles pegaram a lei de Deus e associaram essa lei, mais uma carga de leis particulares. Nesse sentido, Jesus volta-se ao Pai em oração e agradece, porque ele entende que é o próprio Pai quem está operando e ocultando a verdade aos olhos desses religiosos, ao mesmo tempo que o Pai abre os olhos daqueles que estavam sofrendo a opressão da má aplicação da lei, daqueles que ele chama de pequeninos. Se você ainda estiver com a sua Bíblia aberta, eu recomendo que fique, se você perceber os versículos 25 e 26, Jesus ora dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do seu agrado. Em seguida, na sua oração, Jesus atesta a sua autoridade, versículo 27, tudo me foi entregue pelo meu Pai. E ele aponta a grande limitação da lei, que é o fato de que a lei não é salvífica em si, e aponta para Cristo, e em Cristo nós temos a revelação plena do Pai. Ainda no versículo 27, Jesus diz: ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Nesse sentido, irmãos, nós podemos ver ainda aquilo que o apóstolo Paulo afirma aos irmãos lá da Galácia. Gálatas 3, versículo 24. De maneira que a lei se tornou nosso guardião. Aqueles que estão acostumados a ler na revista atualizada ou na corrigida, a lei se tornou o nosso aio, que é o guardião, nosso guia, o nosso mestre, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Isso mostra que o sistema religioso como um todo não é capaz de produzir aquilo que só Jesus pode fazer, que é revelar a Deus aos corações de forma salvífica e aliviar as cargas dos cansados, proporcionando descanso para a alma. E é exatamente nesse momento que Jesus faz esse maravilhoso convite a todos aqueles que estavam afastados do Pai, mas não conseguiam se chegar por conta dos preceitos da lei. Havia um peso, a religião judaica impunha um peso. As pessoas não tinham acesso a Deus, e quando tentavam ter acesso a Deus, encontravam-se uma forte barreira com a religião. Eles tinham que ter uma roupa específica, um jeito específico, uma maneira muito específica. E você vai falar: pastor, mas não é isso que está na lei? Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre a lei. Mas Jesus, nesse convite, ele nos propõe a leveza de uma vida no Evangelho. E aqui nós vemos 3 aspectos dessa leveza da vida do Evangelho. O primeiro desses aspectos é que a leveza da vida do Evangelho traz alívio para quem está cansado. Às vezes nós impomos um peso sobre as pessoas que se chegam a Cristo. Às vezes, em vez de pregar o Evangelho, nós estabelecemos um código de normas. Você quer ir na minha igreja? Na minha igreja tem que ser assim, tem que ser desse jeito, tem que ir para lá, tem que ir para cá. Jesus não faz assim. Jesus faz um convite, ele diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Perceba, meus irmãos, que o convite é direcionado aos pequeninos, que são aqueles homens que estavam cansados e sobrecarregados pelos fardos
tanto dos seus próprios pecados, quanto os fardos da própria lei, sem conseguir encontrar alívio para sua alma. Como a gente já viu, o sistema religioso judaico era pesadíssimo. Em vez de aliviar as cargas daqueles que estavam em pecado, ele atava cargas ainda maiores. E nós precisamos tomar esse cuidado. Às vezes chega uma pessoa na porta da igreja tudo estrupiada, arrebentada na vida, carregada dos seus pecados, buscando alívio no Senhor. E às vezes nós impomos a elas essas duras regras. Os religiosos, por exemplo, naquele tempo de Jesus, eles acreditavam que poderiam chegar a Deus por meio do esforço próprio, do alto merecimento, que podiam alcançar o favor de Deus pelas boas obras e o cumprimento absoluto da lei. Assim, eles mantinham práticas religiosas muito rígidas e até ampliavam o que já era pesado na própria lei, criando um sistema de normas praticamente impossível de se cumprir, gerando um desespero no coração dos que queriam alcançar a paz, porque sempre iriam falhar em algum ponto da lei e voltavam novamente na estaca zero da sua caminhada. É como se cada vez que eles pecassem, os religiosos dessem um reset na sua vida espiritual. Ó, você pecou, puf, voltou no zero. Você pecou, puf, voltou no zero. Você está novamente afastado de Deus. Você está novamente divorciado de Deus. Você está novamente um inimigo de Deus. Por exemplo, naquele tempo, até para o serviço religioso, os religiosos contavam o número de passos que a pessoa podia andar no sábado, né? Eu temo que se isso acontecesse hoje, talvez alguém medisse a distância da sua casa na igreja e mudaria na casa do lado, que é para ele não poder vir, né? Porque naquele tempo eles não faziam nem a comida do seu dia. Era tudo muito pesado. Jesus milita contra eles o tempo todo. Se você for observar o capítulo 12 aí do Evangelho de Mateus, logo à frente, depois desses versículos, Jesus já vem dizendo: eu sou o Senhor do sábado. Sou eu que governo o sábado. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Aqueles homens, os religiosos, tinham feito da lei um grande peso. Às vezes nós fazemos isso com a palavra do Evangelho, irmãos. Às vezes nós pregamos um Evangelho que afasta, não um Evangelho que traz para perto. Às vezes nós carregamos as nossas pregações do Evangelho com algumas normas que Jesus não colocou. Para o judeu ortodoxo, para que nós entendamos mais, a religião consistia exatamente em um grande número de cargas. Em Mateus 23, versículo 4, Jesus chega a afirmar o seguinte sobre essas práticas religiosas: atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Segundo o comentarista Barclay, o homem vivia em um bosque de regras e normas que ditavam cada movimento da sua vida. É como se a cada momento ele estivesse ouvindo uma voz que repetia: não pode, não faz, está errado. E às vezes nós temos percebido que o sistema religioso de hoje acaba sendo muito parecido com o sistema religioso judaico. Esse convite de Jesus é um contraste com os fardos pesados da religiosidade. Enquanto a religiosidade traz o peso da observância rígida de preceitos, o convite é para um relacionamento que traz alívio. Jesus não chama a observância de regras. Ele não diz assim: vem estudar comigo, assim que você chegar aqui na minha escola, eu vou te dar a Torá, você decora a Torá, e aí nós vamos conversar. Jesus não faz assim. Ele chama as pessoas para proximidade consigo, uma proximidade permeada de amor, permeada de fé. Diz o Salvador: venham a mim. Em Jesus nós somos chamados para perto de Deus, conforme nós já vimos ali no versículo 27, na sua oração ele dizendo: olha, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Irmãos, quem revela o Pai é Cristo. Quem revela o Pai não são as regras das denominações. Quem revela o Pai é Cristo. Também, como nós já vimos, o convite é direcionado àqueles que não conseguiram e nem vão conseguir jamais a chegar-se ao Pai por meio da religiosidade e dos ritualismos. Ele diz: ó, você já está cansado, você está sobrecarregado, vem. Até porque a religiosidade em si, ela esquece do princípio básico da lei. E o princípio básico da lei é glorificar a Deus e trazer benefícios ao homem por meio da lei. A lei, irmãos, não era um fardo em si.
mas uma bondosa ação de Deus em redirecionar o homem para si. É importante que nós lembremos que a lei foi dada depois da queda. Na queda, o homem se afastou de Deus, na queda, o homem vivia como condenado. Deus estabeleceu um sistema para que o homem se achegasse a ele. Deus falou: vem aqui, venha desse jeito para mim. E todo esse sistema apontava para Cristo, apontava para um sacrifício que seria colocado no lugar daqueles homens. Então a lei, meus irmãos, não era ruim. O problema era o quê? A aplicabilidade da lei, que estava corrompida pelo pecado. E fazia com que a religiosidade em si se tornasse um fardo. Enquanto nós estávamos estudando, um comentarista ele apresenta uma parábola que eu achei muito interessante para ver como os judeus lidavam com a lei. Essa parábola é contada por um sábio homem chamado Corá. E ela demonstra as pesadas e estritas ações da lei que faziam com que todo o sentido da lei fosse desvirtuado. Corá conta de uma pobre viúva que vivia perto da sua casa e tinha 2 filhas e um pequeno campo. Quando a viúva começou a arar o campo, veio Moisés, representando aqui no caso da lei de Moisés, e disse para ela: não vai lavrar com a junta de boi e jumento juntos. Deuteronômio 22:10. Quando ela começou a semear o campo, veio Moisés e disse para ela: não semearás a tua vinha com 2 espécies de semente diferentes. Deuteronômio 22:9. Quando começou a colher e fazer feixes com o trigo, disse-lhe: quando no teu campo cegares a messe e nele esqueceres um fecho de espigas, não vai voltar para tomá-lo, e nem vai plantar em todo o canto do campo. Você tem que deixar um canto. Quando ela começou a debulhar aquilo que ela havia plantado, veio a lei e disse assim: dê-me uma oferta elevada, eu quero o primeiro e o segundo dízimo. Ela aceitou a ordem. Mas o que a mulher fez? Ela vendeu o campo. Ficou muito pesado para ela lidar com aquilo. Então ela vendeu o campo e comprou 2 ovelhas. E ela pensou: eu vou vestir-me com a lã das ovelhas e vou obter dinheiro com a cria das ovelhas. Quando as ovelhas tiveram a sua primeira cria, aí veio o sistema religioso, representado aqui por Arão, e disse o seguinte: os primogênitos são meus. E ela já deu os primogênitos das ovelhas. Quando ela chegou no momento da tosquia, e ela foi tosquiar, veio novamente o sistema religioso e diz: me dê as primícias da lã das tuas ovelhas. Então a mulher pensou: eu não posso me rebelar contra esse homem. Sabe o que eu vou fazer? Vou matar as ovelhas e vou comer. Assim que ela matou as ovelhas, veio o sistema religioso e disse: a espada, o queixado e o bucho são meus. E a mulher disse: até depois de morta, eu não me livro dessas ovelhas. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou consagrá-las a Deus. Aí veio o sistema religioso e disse: se você vai consagrar, então ela é toda minha. E tomou as ovelhas da mulher e foi embora, e deixou a mulher viúva chorando com as suas filhas e sem nada. Essa é uma pequena parábola sobre as exigências permanentes e a forma como eles aplicavam pecaminosamente a lei sobre os homens. Essa é uma maneira que mostra como a lei era desvirtuada. Diga-se de passagem, um dos preceitos da lei é cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos. Eles não olhavam para isso, eles olhavam apenas para a sua religiosidade. E é exatamente nesse sentido que Jesus diz: eu vou aliviar vocês. Irmãos, nós temos uma dificuldade de lidar com a graça e o Evangelho. Porque no Evangelho, embora tenha exigências de obediência, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, mas o Evangelho não é um sistema de regras rígidos. Não há peso no Evangelho. Muito pelo contrário. Em Jesus, todos os preceitos da lei já foram cumpridos em todas as instâncias. Não há carga para carregar. Não há carga para estabelecer um relacionamento com o Pai que não seja por meio de Cristo. Não tem uma roupa santa. Não tem um jeito santo. Não tem uma música santa. Não tem uma oração santa. Não tem um horário santo. Nós santificamos até os horários. Viu? Eu estava conversando essa semana de estudo lá em São Paulo com um pastor querido e ele foi mudar o horário do culto na sua igreja. Irmãos, quase caiu o céu. Como o senhor vai mudar o horário do culto? Não, isso é sagrado. 7h30 da noite. Mas está perigoso. Para você ter uma ideia de como está perigoso, em São Paulo, a igreja presbiteriana... Não, esqueci. É a que seria central lá de São Paulo.
ela teve que se reunir no salão do Mackenzie. Sabe por quê? Quando espalhou-se a Cracolândia, o povo foi para a porta da igreja. O pastor teve que pedir autorização para entrar na igreja, pegar os instrumentos. Não tinha como lá, o pastor Roster. Não tinha acesso ali. Estava perigoso. Às vezes tinha que mudar o horário para mais cedo. Mas às vezes nós sacralizamos coisas que a Bíblia não sacralizou. E vamos tornando um peso. Jesus levou todas as nossas cargas. E nós recebemos o acesso a Deus apenas pela fé. Ele cumpriu a lei. Ele revelou perfeitamente o caráter santo e amoroso do Pai. E foi além. Pagou em si mesmo o preço do pecado, morrendo no Calvário por nós. Por isso mesmo ele tem autoridade para fazer esse convite. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Então, irmãos, logo de início, uma vida na leveza do Evangelho, ela traz alívio para o cansado. Se você está cansado dos seus pecados e cansado de qualquer tipo de religiosidade, vá a Cristo. Cristo tem alívio para as nossas cargas. Ele faz a ligação direta e perfeita entre nós e o Pai. Também uma vida na leveza do Evangelho traz um segundo benefício, que é o descanso para a alma. Olha que coisa linda que Jesus nos diz, versículo 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão o quê? Descanso para a alma. Lembro-me de um hino que falava manso e suave. Jesus te chamando. Chama a ti, chame a mim. Ó, vem depressa, ele está esperando. Espera a ti e a mim. E no coro fala assim, vem já, vem já. Alma cansada, vem já. O Senhor traz descanso para a alma. Uma vez que Jesus nos faz esse doce convite de irmos a Ele, aqui Jesus nos afirma o porquê que nós podemos ir a Ele. Porque os nossos fardos, as nossas cargas, Ele carrega no nosso lugar. Isso é maravilhoso, irmãos. Enquanto a religiosidade impõe fardos pesados, Jesus nos alivia deles. Jesus fala, todos os preceitos da lei eu já cumpri. Na verdade, o mais duro deles, que era a condenação pela morte, eu fui no Calvário e morri no seu lugar. Jesus nos alivia de todos os fardos. O pregador Dwight Lewis Moody, em seu comentário, afirma que a expressão tomem sobre vocês o meu jugo, ela é uma metáfora judia relacionada com disciplina e discipulado. Só Jesus Cristo é o professor perfeito que, através da sua pessoa e obra, pode instruir homens em relação ao Pai e dar-lhes o descanso para as almas, que é a própria essência da verdadeira experiência espiritual, irmãos. Espiritualidade plena é relacionamento com Cristo. Espiritualidade plena é ouvir a voz do Senhor nas Escrituras. Espiritualidade plena é a certeza de que a obra salvífica de Jesus tem efeito sobre nós. Somente Jesus pode oferecer um descanso que envolve remoção da culpa, do pecado e posse da vida eterna. Uma das coisas que traz mais peso sobre nós também é o pecado. Eu não sei você, mas às vezes, quando nós praticamos algum pecado, lá de vez em quando, sabe assim, lá de vez em quando, ó, falou de pecado, irmãos, é tenso, né? Quando você liga o celular no culto, brincando, tá? Ele já olhou, pronto, olha o peso do pecado sobre mim. Jesus já tirou as nossas culpas. Mas lá de vez em quando você pratica um pecado ou tem alguma culpa, às vezes nós nos sentimos sujos. Às vezes nós nos sentimos distanciados de Deus. Às vezes nós sentimos até que Deus não nos ama. Jesus alivia o peso dessa carga, como um pai amoroso que corrige o seu filho, mas o traz para perto. É assim que nós nos sentimos. É interessante também que Jesus usa uma figura que ali para o seu tempo era muito fácil de se entender. Talvez nós, hoje, por estarmos distanciados culturalmente dessa questão, nós temos um problema aqui. Mas Jesus usa a figura do jugo.
O jugo era algo comum, porque naquele tempo havia-se muito movimento de carga, por exemplo, ou uso agrícola de bois, né? Não tinha trator naquela época, tratores fortes ou caminhões que faziam a carga. Eles faziam tanto a carga quanto o serviço na terra com uma junta de bois. E o jugo era exatamente aquela espécie de canga, aquele apoio que ia na parte do pescoço do boi, do dorso do boi, que o ajudava, que fazia uma alavanca para que ele pudesse carregar. Outro aspecto com respeito ao jugo é que essa peça colocada no pescoço dos animais, ela tanto servia para que eles carregassem um peso, no caso as carroças, ou que eles fizessem uma grande força arando a terra. De qualquer forma, a experiência do jugo era sempre cansativa. Não tinha jugo suave. Jugo era sempre pesado. E é exatamente isso que os escribas e fariseus faziam. Eles tornavam a caminhada com Deus algo muito cansativo, algo muito pesado, algo difícil de carregar. E Jesus falou o seguinte: põe o meu jugo sobre você. Existe uma parábola judaica, na verdade, é uma ilustração que contam alguns que Jesus, durante um período de tempo, por exemplo, nós não sabemos o que aconteceu com a vida de Jesus dos 12 aos 30 anos de idade. Nós não temos nenhum versículo bíblico que nos fala isso. É uma lacuna. Nós estamos falando de uma lacuna de 18 anos de idade. E alguns dizem que, muito provavelmente, nesses 18 anos de idade, além de estudos e tudo mais, Jesus passou um tempo trabalhando na carpintaria de seu pai, José. E, dentre as coisas que Jesus fazia nessa carpintaria, eles faziam o jugo, que era uma peça muito comum de madeira que se colocava nos animais. E a palavra, quando Jesus diz, meu jugo é suave, a palavra original para suave significa aquilo que se encaixa bem, aquilo que não machuca, aquilo que é feito sob medida, aquilo que é adequado para você. E dizem esses historiadores que o marketing daquele tempo dizia assim: nós fazemos os jugos adequados, na medida certa. E por isso Jesus possa ter usado essa figura. O meu jugo para você é adequado, ele é na medida certa. Embora a lei tivesse sido dada como uma ajuda para o seu povo, as tradições fizeram com que ela ficasse pesada. As tradições fizeram com que todo mundo fosse inadequado, mas a graça nos enquadrou. Você já parou para pensar que a graça vem na medida certa? Jesus nos perdoa dos nossos próprios pecados. Não são pecados comunitários, não são pecados estruturais, pecados presos no mundo, são os nossos pecados particulares, cada um deles. Jesus cumpriu as exigências da lei em nosso lugar, se tornando um jugo adequado para mim e para você. Ele tirou-nos do jugo da escravidão e nos libertou. E aí entra o terceiro e último benefício que nós vamos ver sobre a vida na leveza do Evangelho. É que essa vida alivia o peso da caminhada cristã. Irmãos, não tem nada melhor do que nós caminharmos na nossa vida cristã fincados no Evangelho. O Evangelho é graça pura, do início ao fim. No início, no caminho e no fim. E no versículo 30, Jesus diz: por que essa graça atinge-nos? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em contraste com o jugo escravizador do pecado e da religiosidade, o jugo de Jesus, conquanto suave, é exigente, porque é um jugo que está firmado no amor. E nós podemos estar debaixo desse jugo porque Jesus nos quer bem, diz ele: eu sou manso e humilde de coração, e vocês podem receber descanso para a alma. Jesus nos propõe uma troca. Em vez do jugo do pecado, em vez do jugo de regras humanas duras que distanciam de Deus, tomem sobre vocês o meu jugo, o jugo do Evangelho. Tem normas? Tem normas no Evangelho, irmãos. Tem requerimentos? Tem requerimentos no Evangelho. Obediência, mas tudo isso por causa do amor. Não fazemos para sermos salvos. Você não vem no culto para ser salvo. Não tem uma lista no céu de presença, onde Jesus está vendo, fulano, veio no culto, ok, está mais salvo hoje. Né? No culto que vem, faltou aí, ó. Igual quem já jogou, acho que é Ludo, né?
joga lá, volta tantas casinhas para trás. Não tem isso lá no céu. Jesus não está nos medindo pela nossa frequência ou não. Nós frequentamos aos cultos, nós cantamos louvores, nós lemos as Escrituras, nós oramos ao Senhor, nós fazemos o uso dos meios de graça, porque já fomos salvos. Isso é um carimbo, como disse na escola dominical, atestando a nossa salvação. Cristo já nos salvou, o Evangelho já nos atingiu. E agora, a minha prática religiosa é por amor. Então, há exigências no Evangelho? Há. Porém, quem é o Senhor do Evangelho é aquele que se entregou por nós. Diferente dos líderes religiosos da sua época, Jesus não era soberbo e altivo. Ele diz o quê? Eu sou manso e humilde. Enquanto os líderes afastavam as pessoas de Deus, Jesus falou, não, pode vir para perto de mim. Eu quero vocês, pecadores. Jesus chegou a dizer, eu não vim para os sãos. Eu vim para quem? Eu vim para os doentes. E é interessante nesse aspecto, porque geralmente, quem que vai na tua casa? É o médico ou é você que vai no médico quando você está doente? Geralmente nós reconhecemos que estamos doentes e vamos ao médico. Jesus é o médico que vem ao nosso encontro. A nossa doença é tão grave, a nossa doença é tão incapacitante que nós não conseguimos ir a Ele. Por isso Ele vem a nós, vem nos salvar. Então, embora haja normas no Evangelho, essas normas são suaves, porque elas são fruto do amor daquele que nos alcançou. Ele não ata sobre nós fardos pesados, a fim de causar mais dor e sofrimento. O Rei dos crentes é capaz de ir à cruz por eles, por nós. Ele mesmo carregou os fardos dos nossos pecados e levou sobre si o nosso sofrimento. O fardo que jamais conseguiríamos carregar, Ele levou sobre si, conforme nos diz Isaías 53:5. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Jesus nos diz, põe sobre o seu pescoço o meu jugo. Deixa a sua alma ser instruída pelo meu amor poderoso. Outro aspecto interessante do jugo, e quando Jesus fala assim, venham e aprendam de mim, é que geralmente quando era colocado esse jugo, eles colocavam um animal mais experiente, mais forte, que carregava os pesos, e tinha um animal menor do lado. Eu falo que essa é uma figura muito vívida para mim, porque eu sou de um tempo da infância que eu morava, tinha muitos carroceiros perto da minha casa, né? E eu lembro que os carroceiros, quando tinham lá o potrinho, iam ensinar ele a puxar a carroça, então tinha lá a mãe lá, com todo o peso da carroça, e colocava aquela mesma canga ali no potrinho, o potrinho não carregava peso nenhum. Mas por que ele ia junto? Ele ia aprendendo. Mas o peso estava sobre a mãe. Outro aspecto muito poderoso sobre essa questão do jugo é que nós aprendemos de Jesus enquanto ele carrega todo o peso. A gente está do lado dele. Eu nunca vi, hoje nem pode mais, né? Mas no meu tempo, quando queria que o animal andasse mais rápido, fustigava com vara ou com chicote. Nunca era no pequeno. A chicotada sempre era no grande. Nós nunca vamos sofrer a penalidade do nosso pecado. Cantamos aqui. Nós não vamos conhecer esse preço do pecado na cruz. Sabe por quê? Porque Jesus já morreu de uma vez por todas pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É por isso que ele diz, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. As obrigações envolvidas no Evangelho são benditas. E com o jugo vem também a força para carregar. Você percebe que no Evangelho o Senhor nos salva, nos tira do mundo, nos aproxima de si mesmo e carrega os nossos fardos na caminhada. Jugo suave tem o sentido de ser perfeitamente adaptado às nossas necessidades. Deus sabe quanto a gente pode suportar. 1 Coríntios 10:13 diz que não vem tentação que seja maior do que as nossas forças. E juntamente com a tentação, Deus providencia o quê? O livramento. O Senhor já está cuidando de nós. Ele sabe o que nós precisamos, a intensidade com que precisamos o que precisamos. E é isso que Ele nos dá. O fardo de Cristo é fácil de carregar, porque é um fardo carregado do seu próprio amor. Meus irmãos, que grande graça e liberdade que nós temos aqui nesse convite de Jesus. Vem para mim. Quais são os pesos que você tem carregado? Será que às vezes nós não vemos carregado dos pesos das culpas do pecado?
E às vezes nós, ao entrarmos num lugar como esse, e nós encontramos os irmãos aqui cantando louvores ao Senhor, exaltando a Deus. Às vezes nós falamos, nossa, eu sou tão sujo para estar ali. Eu não deveria estar aqui nesse lugar. Às vezes eu falo, nossa, eu sou tão inadequado para estar aqui. Porque às vezes nós olhamos esse lugar com o peso da religiosidade. Eu quero dizer para você que não está aqui nesse lugar a religiosidade. Aqui nós vivemos pelo Evangelho de Cristo Jesus. O jugo é suave, o fardo é leve, porque é aquele que nos alcançou com graça e nos tirou das trevas para o reino eterno do próprio Deus. Mas também nós precisamos pensar, será que nós não temos vivido talvez como fariseus, que criam na justificação pelas obras? Será que às vezes a nossa frequência no culto não é pensando assim, olha, eu vou porque se eu não for, Deus vai desagradar de mim? Será que às vezes nós não acreditamos que se nós cumprirmos algumas regras de religiosidade, isso nos justificará diante de Deus? Frequentar a igreja, dar dízimo, participar de programação em geral. Às vezes nós medimos, irmãos, por coisas que são boas, mas se deixar de fazer não são pecaminosas em si. Por exemplo, escola bíblica dominical. Venha, viu, irmão? Não estou dizendo para você não vir, né? Porque aqui você aprende de Cristo, mas você precisa vir movido por amor. Não é um peso de religiosidade, né? Não é o evangelho mais escola bíblica dominical. Na verdade, deveria ser escola bíblica dominical por causa do evangelho. Porque eu amo o evangelho, porque eu amo a Cristo, e eu quero aprender de Cristo, porque Cristo me salvou e eu quero saber mais sobre Ele. Porque quanto mais eu aprendo de Jesus, mais eu tenho os fardos da minha vida tirados de sobre mim. Jesus cuida de mim. Mas às vezes nós colocamos isso como regra. Será que nós não estamos cercados de novos jugos de religiosidade nos nossos dias? Veja as igrejas ao nosso redor. Perceba a quantidade de normas humanas, basicamente relacionadas a usos e costumes, que são colocadas sobre os crentes. E, em vez de proporcionar descanso, traz peso, traz cansaço. Citamos aqui, corte de cabelo tem que ser desse jeito, do outro jeito. Morava em Londrina, estava fazendo seminário. Naquele tempo eu tinha cabelo, não tinha barba, né? A gente fez uma troca, né? Já que o cabelo não crescia aqui, deixei virar barba. Mas eu cortava o meu cabelo, tinha uma pequena costeleta aqui, assim, coisa simples, bem pequena mesmo, né? E um senhor, tadinho, muito querido, ele cortava a grama de casa, e ele, conversando com ele descobriu que era seminarista, né? Ia ser pastor. Quando ele descobriu isso, ele fechou a cara comigo, na hora, automático. Aconteceu alguma coisa? Eu falei, você não tem medo de ir para o inferno, não? Eu falei, por que? Seminário é tão perigoso assim? Né? Imaginava, né? Mas por quê? Ele falou, você vai ser, diz que é um homem de Deus, usa uma costeleta dessa aí. Eu fiquei pensando, né? Eu imaginei o Senhor no céu com a régua. Imagina a futilidade desse céu. Mas eu imaginei o Senhor no céu com a régua. Eu falei, vem cá, Sandro, vem aqui. Ele não vai perguntar se eu aceitei a Cristo pela fé. Não vai ver se a graça adentrou na minha vida, se houve mudanças. Ele simplesmente vai falar assim, régua, mede aqui. 2 centímetros a mais. Está fora. Está fora. São regras humanas. Eu não vou dizer qual era a denominação desse amado irmão, não. Depois a gente conversou outras vezes. Eu acho que no fim ele começou a acreditar que eu pudesse ir para o céu, né? Depois da caminhada, né? Embora continuasse com a mesma costeleta. Se ele visse hoje de barba, então ele falava, se perdeu de vez, né? Será que nós não colocamos esse tipo de regra, irmãos? Peça de roupa. E aqui, irmãos, eu não estou dizendo que nós temos que partir para uma questão sem ter o bom senso da vida cristã, da piedade, mas o próprio Cristo coloca isso em nós. Mediadores humanos, pastores que colocam sobre si a alcunha de serem a autoridade de líderes espirituais, e eles dizem até com quem que a pessoa pode casar ou não pode casar, se ele pode mudar ou não pode mudar. Eu lembro uma vez que eu estava lendo um relato de uma pessoa num livro que fala sobre abuso espiritual, que ele disse que ele fazia 5 anos que ele estava profundamente oprimido, porque o seu pastor disse que agora ele não estava mais debaixo da liderança e da autoridade, cobertura espiritual dele. A minha vontade era de escrever para esse homem e falar, agora você está livre. Agora você está livre em Cristo, porque a cobertura espiritual desse homem é pecaminosa. Você não encontra isso na Bíblia, irmãos. Gente que está preso. Será que às vezes nós não somos assim?
tradições denominacionais, liturgias, estilos musicais. Será que nós não temos feito disso o Evangelho, em vez do Evangelho nos levar a isso? Cristo nos libertou de todos os fardos. Nós somos livres para amar ao Senhor, para servir em liberdade de vida. O mesmo Senhor que nos salvou, colocou o seu Espírito Santo para morar em nós, para nos guiar. O mesmo Senhor que nos salvou, nos deu a sua palavra. Diga-se de passagem, ninguém é salvo sem a palavra. Vimos hoje pela manhã, ninguém é salvo sem a ministração da palavra. É o meio ordinário pelo qual Deus ordenou que viesse a salvação, e ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele se revelou a nós no Evangelho. Por isso nós podemos entregar os nossos fardos a Cristo, o nosso cansaço, sabendo que o peso do pecado Jesus levou e o peso da religiosidade ele cumpriu. O peso do pecado foi para a cruz e o peso da lei ele cumpriu na sua vida. Somos livres em Cristo Jesus. Por isso, nós podemos aceitar com toda alegria o convite do Evangelho de Cristo que diz: venham a mim, você que está cansado e sobrecarregado, porque eu vou aliviar você. Toma sobre você o meu jugo e aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar descanso para a alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que a graça poderosa do Senhor repouse sobre nós, que o jugo suave de Cristo esteja sobre nós, e que nós descansemos seguros à sombra do Evangelho, daquele que deu a vida por mim e por você. Amém? Feche os seus olhos, quero orar com você. Amado Deus, nós te louvamos pelo poder maravilhoso que há no Evangelho. Poder transformador, Senhor, que nos liberta tanto das garras pecaminosas desse mundo, nos liberta dos nossos próprios pecados e nos liberta, Senhor, de todo o peso humano que pode nos afastar ou possa nos afastar do Senhor. O teu Evangelho é um convite particular para um relacionamento contigo, para conhecê-lo mais, aprender do Senhor e experimentar de todo o cuidado que o Senhor tem por nós. O que eu quero lhe pedir, Senhor, é que esta graça atinja os nossos corações. E que se porventura no nosso meio, Senhor, tiver alguém que está sobrecarregado por fardos humanos, por cargas humanas, ou aprisionado pela ação demoníaca, que faz com que nos sintamos sujos e distantes do Senhor por conta do pecado, e não nos permite ver que o Senhor pagou o preço da culpa na cruz do Calvário, que sintam-se libertos pelo poder do teu Evangelho, que se acheguem ao Senhor, que ouçam a tua voz no convite, caminhem em tua direção, sejam alcançados por ti e recebam a plena libertação no poder do teu Espírito. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado por essa manhã. Que tudo em nós reflita a glória salvadora de Cristo Jesus. No nome de quem nós oramos. Amém e amém. Amados irmãos, que a graça do Salvador Jesus, que o amor de Deus, o eterno Pai, e a consolação do Espírito Divino estejam com todos nós, hoje e todos os dias, até que Ele venha e nos leve para a glória eterna. Amém. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe.